Olá, meus amigos e amigas do nosso canal, Na Comunhão dos Santos. Eu me chamo Marcos e hoje venho com muita alegria trazer a história de mais um santo da nossa Igreja Católica. Hoje iremos tratar da vida de Santo Adalberto, que após a morte de um bispo, ele retomou o caminho da conversão, para poder assim se fazer santo. Pois bem, vamos para essa história magnífica. Adalberto, da família dos príncipes de Slanevík, nasceu em 956, na Boêmia, Tchecoslováquia. Os planos ambiciosos que os pais tinham para o seu futuro foram atravessados pela divina providência. O menino adoeceu gravemente, o que levou a mãe a fazer o voto de entregar o filhinho ao serviço de Deus, se este restabelecesse sua saúde. De fato, Adalberto recuperou a saúde, e os pais, fiéis ao que prometeram, proporcionaram-lhe os meios para que fizesse os estudos necessários ao sacerdócio. Adalberto recebeu o sacramento da ordem em 983. Infelizmente, a vida não lhe achava de acordo com a santidade do seu estado. O amor à liberdade arrastou ao caminho dos prazeres do mundo, fazendo-o esquecer-se totalmente da prática, da virtude e da piedade. Uma proteção especial de Deus preservou das quedas mais desastrosas. A morte inesperada do bispo e as circunstâncias que acompanharam abriram-lhe os olhos e mostraram-lhe o caminho da salvação. Declarado o de Itamar I de Praga, bispo de grandes virtudes, vendo-se nas ânsias da morte, fora cometido de um temor tal dos juízos de Deus, que lhe fizeram exclamar: Ai de mim, infeliz vítima da morte, que me transporta às portas do inferno, onde o verme não morre e o fogo não se extingue. Dizendo essas palavras, expirara. Adalberto, tendo sido testemunha desta agonia, impressionou-se sobremodo e tomou a resolução de abandonar imediatamente a vida tíbia que levava e trabalhar decididamente na sua santificação. Em cumprimento deste propósito, fez uma confissão geral e entregou-se seriamente ao exercício de piedade e às práticas da virtude e da penitência. Tão séria e radical foi sua conversão que o clero, incumbido da eleição de um sucessor do falecido bispo, propôs Adalberto para tão elevado cargo. Adalberto foi eleito bispo de Praga e desde aquele dia nunca mais pessoa alguma ouviu rir. Perguntado uma vez pelo motivo dessa seriedade, disse: Coisa fácil é levar a mitra e o báculo. Mais terrível e pavorosa lembrança é aquela de como o bispo deve prestar conta ao juiz dos vivos e dos mortos. Uma vez bispo, procurou imitar o exemplo dos bispos santos da igreja. Dividiu o tempo de tal maneira que todo ele pertencia ou a práticas de piedade, ou ao culto divino e ao estudo, ou às obrigações do cargo. Embora dispusesse de grande emolumento, só o necessário empregava em seu próprio favor, sendo a maior parte aplicada às necessidades de sacerdotes indigentes, aos resgates de pobres prisioneiros e aos pobres da diocese. Estes eram seus filhos prediletos, e por eles era havido e venerado como pai. Em certa ocasião, uma pobre mulher lhe pediu uma esmola, quando se achava em caminho para casa. Venha amanhã, filha, à minha casa, pois nada tenho comigo que te possa dar. Mal tinha proferido essas palavras, quando, arrependido da resposta negativa, chamou a mulher e deu-lhe um manto, dizendo: Toma isto, porque não sei se amanhã estarei vivo. Os seus diocesanos recompensaram mal o zelo e a dedicação do pastor. Em vez de aceitar os sábios e santos conselhos, entregar-se cada vez mais aos vícios e com isto satisfeitos
cobriram de vitupérios e ultrajes o santo bispo. Adalberto, considerando inútil envidar novos esforços para regenerar aquele povo, resolveu abandonar a diocese. Fez uma viagem a Roma, com os propósitos de visitar também os santos lugares da Palestina. A conselho dos religiosos de Monte Cassino, desistiu deste plano e ficou em Roma, onde durante o espaço de 2 anos, vivendo sob as regras de São Bento, no convento de Santo Aleixo, se dedicou exclusivamente aos exercícios da vida religiosa. Entretanto, os diocesanos, tendo caído em si com essas palavras de arrependimento e promessas para o futuro, pediram para o bispo que retomasse o governo da diocese, ao que Adalberto com grande prazer acedeu. A entrada em Praga foi soleníssima e tudo prometia melhor êxito. Quando, porém, o bispo recomeçou a atividade apostólica, verberando os abusos e vícios que por toda parte predominavam. Quando tratou seriamente de conduzir o rebanho ao caminho do dever e da virtude, encontrou novamente resistência. Adalberto sacudiu então o pó das sandálias e voltou para Roma, desta vez com a firme resolução de não mais voltar e terminar os dias entre as paredes do convento. O imperador Otão III, à frente de um grande exército, achava-se em caminho para Roma, para ser solenemente coroado. Em Ravenna, o alcançou a notícia da morte do Papa João XV e o pedido dos romanos de dar à igreja um digno chefe. Otão propôs para esta dignidade seu capelão, o qual foi recebido em Roma com grande entusiasmo e reconhecido Papa. Tomou o nome de Gregório V. Otão depois deu entrada na capital da cristandade e realizou a cerimônia da coroação. Nesta ocasião, o arcebispo de Mongúncia insistiu com o Papa para que Adalberto retomasse o governo de sua diocese, não sendo justificável que o rebanho ficasse sem pastor. Esta reclamação, apoiada pelo imperador, foi por Gregório prontamente atendida, e Adalberto recebeu ordem de voltar para Praga, com a concessão, porém, de poder dirigir-se a qualquer outra parte caso não fosse bem recebido. Antes de voltar para Praga, quis Adalberto, por prudência, saber a opinião do seu íntimo amigo, Boleslau, duque da Polônia. Boleslau aconselhou que antes de ir pessoalmente mandasse estudar o espírito dos praguenses e deles saber se aceitariam de bom grado o bispo, prontos a se sujeitarem às suas ordens. As informações foram tão desfavoráveis e desanimadoras que Adalberto desistiu de vez de retornar àquela cidade. A atitude hostil que os praguenses conservaram contra Adalberto tinha sua explicação na inimizade profunda, particular e política que existia entre as duas famílias fidalgas de Rechoutes e de Slavnik. Esta do arcebispo, que nesta luta terrível viu quase todos os seus parentes perder a vida. Os prussianos eram ainda pagãos, e Boleslau muito desejava que Adalberto se interessasse pela conversão dos mesmos. Acompanhado de alguns sacerdotes, Adalberto atravessou a Polônia e chegou à terra dos prussianos. Com muito fervor, os missionários se entregaram à obra da catequese. Este trabalho foi coroado de brilhante êxito, principalmente na cidade de Danzig, cujos habitantes, na maioria, se converteram ao cristianismo. Tanta glória para Cristo não podia deixar indiferente o inferno, que se levantou contra toda a fúria. Os sacerdotes das divindades nacionais expulsaram os missionários, atirando-lhes as maiores injúrias. Adalberto, em vista desta guerra atroz, resolveu abandonar temporariamente o campo de ação. Quando se achava já fora da zona de perigo, os perseguidores ainda o alcançaram em Tequinten. Traiçoeiramente o surpreenderam e mataram-no com 7 lançadas. Depois lhe cortaram a cabeça
e levaram-no em triunfo, sabendo que Boseslau muita veneração tinha pelo Marte. Vieram-lhe oferecer o corpo do mesmo, exigindo um resgate de tanto ouro e prata, quando fosse o peso do cadáver. Boseslau mandou depositar o corpo do Marte num convento de Genensim. Mais tarde foi trasladado para a Catedral de Praga. Muitos milagres que Deus operou, por intermédio do seu servo, provaram a santidade do mesmo. Adalberto morreu aos 25 de abril de 997. Aqui uma reflexão sobre a vida deste santo. A agonia de um bispo, a que Santo Adalberto assistiu, fez com que este mudasse inteiramente o modo de viver. Quem não deseja ter uma morte tranquila e santa? O próprio Balaão desejou-a quando disse: que minha alma tenha a morte do justo. Números 23:10. De nada lhe valeu este desejo, porque continuou a viver impiamente, enganando-se que na vida andando com os pecadores, espera ter uma morte santa. A morte é geralmente o eco da vida. A conversão sincera do pecador na hora da morte é um milagre da divina misericórdia. Não vos enganeis, escreveu São Paulo aos Gálatas, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também colherá. Porquanto, quem semeia na carne, da carne também colherá corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito chegará à vida eterna. Está em Gálatas 6, 7 e 8. Que outra coisa querem dizer essas palavras, senão da maneira que viveu o homem, assim também morrerá. Daí é fácil deduzir que caminho preferes trilhar. Pois bem, meus amigos e amigas, terminamos essa história magnífica. Sabemos que muitas histórias dos santos, a qual contamos no nosso canal, são apenas um resumo, pois se fôssemos falar de cada detalhe da vida deste santo, daria um vídeo muito longo, mas a qual nós tiramos e fazemos este resumão. É daquilo que foi mais essencial, a mensagem da vida deste santo, que traz para nós o caminho da conversão. Rezemos pedindo a intercessão de São Adalberto, bispo e mártir, que foi um dos grandes luminares da igreja, aquele que mostrou pela morte que ele presenciou, mas também pela morte que ele teve como mártir, que a vida só tem sentido se tiver a Cristo como ideal. Rezemos pedindo pelo fim da pandemia, como pelo aumento de fervor a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São Adalberto, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fique com Deus, com as bênçãos da bem-aventurada sempre, Virgem Maria.